Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui, então, Stefano Farias. Ana Paula Pina. Estamos mais uma gravação do nosso podcast Meu Plano Financeiro e trazer um pouco aqui da nossa realidade e um pouco sobre o nosso trabalho com finanças, né? Exatamente. No tema passado, do episódio passado, a gente falou de como que foi o nosso planejamento para ter o nosso filho. Que a gente não pode falar o nome dele porque ele tá dormindo. E se ele escutar, ele vai acordar. Ele está dormindo, ele precisa dormir até a gente finalizar esse episódio. Como vocês viram nos últimos, o que acontece se ele não tá dormindo? Então, aqui é a nossa realidade, tá? Então, a gente vai compartilhar um pouco com vocês quais foram essas mudanças, o que mudou na nossa rotina após a chegada do nosso precioso bebê, que no momento que nós estamos gravando esse episódio, ele está ainda com 10 meses. Então, já temos algumas experiências aí, né? Nesses últimos 10 meses, como é que foi? Exatamente. Então, bora lá pro vídeo, se inscreva no canal e dê o joinha aí, caso você tenha gostado. Ou gostar. Exatamente. Aqui eu separei por tópicos e aqui eu coloquei a mudança na nossa rotina. Certo. O que a gente pode falar sobre a mudança na nossa Começou rotina? pela academia. Começou pela academia porque... Em parte a gente se conheceu na academia, mas também no trabalho, então a gente sempre treinava junto. E com a chegada do João Pedro, a gente começou a revezar. Vai um e depois vai outro. Então o primeiro impacto que surgiu foi nessa questão das atividades físicas. Que antes a gente fazia tudo junto, sempre junto, né, amor? Exato. Nossa, verdade. E como que a gente fazia, né? Naquela época a gente morava em São Paulo, tá? Então, pra quem não sabe, não assistiu ainda nosso episódio falando sobre a mudança, a gente tem um episódio aqui falando sobre isso. E essa rotina da mudança dali da academia, como que tava funcionando? A gente ainda tava se adaptando naquela época, né? Às vezes o Stefano ia mais cedo, mas a gente tinha combinado que você ia mais cedo, né? Isso, aí depois você queria mudar e deu treta. Isso, exatamente. Então, o Stefano ia primeiro, depois ia eu e assim vice-versa. Eu tinha mais ou menos 1 hora para poder ficar lá na academia, 1 hora, 40 minutos, que era o tempo que o João Pedro tinha de acordar, na verdade, de eu dar mamar e ele dormir. Porque quando eu chegava, ele já tava acordando de novo, né? E naquela época ele ainda não comia, então ele demandava muito mais de mim do que hoje. E assim, a gente se adaptou até bem, né? Dessa forma. Só que aí depois eu que comecei a avacalhar, né? Porque aí eu já não tava indo. E aí entra todo o restante de trabalho. Entre outras histórias. Exatamente. Mas então, a primeira grande mudança foi essa, a questão da rotina da academia que mudou, mas... Também a do trabalho que a gente chegou a comentar no último episódio. Isso, a primeira da academia, a segunda do trabalho, porque a gente começou a ter que revezar reuniões, né? Então, Ana Paula em reunião, eu tenho que cuidar do João Pedro, eu em reunião, a Ana Paula tem que cuidar do João Pedro, e é claro que não são só reuniões, né? Você tem que tirar tempo para poder estudar um caso de um cliente, tem que tirar tempo para poder estudar, né, as formações que a gente faz, fazer uma leitura, se aprofundar no conhecimento técnico. Então acabou impactando um pouco da nossa rotina de estudos, que deu uma diminuída. Sim. Né? Deu uma diminuída nessa questão. Então, o que mais? E a questão do trabalho, eu acredito que foi onde mais impactou. E por nós sermos autônomos, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né? Para quem não sabe, eu e o Stefano, a gente trabalha de casa, tá certo? Em Acho casa, sim, de casa, sei lá como vocês preferirem, ou não sei qual que tá certo. Mas isso acaba que facilita, assim, muito. Mas muito. O Stefano até brincou comigo esses dias, assim, falando: você tem que me valorizar muito por eu trabalhar em casa com você. Porque ele ficou 3 dias, 4 dias. Eu conto o contexto completo. Exatamente. Eu fiquei 3 dias trabalhando o dia inteiro fora de casa. E você teve que ficar o dia inteiro com o João Pedro, trabalhar ainda, fazer as coisas de casa. Exatamente. E aí ele falando: você tem que me valorizar. Não, falei assim, você deu sorte
de eu trabalhar de casa, onde pode. Não, mas você falou outra coisa, não. Mas enfim. Tá valorizando, né, meu passe, né? Exatamente. E realmente, como que é cansativo quando é apenas um cuidador para uma criança. E realmente pesa. Que 95% dos casos são as mães. Exatamente. Então, assim, a mãe solo, mãe que o marido trabalha o dia inteiro e fica o dia inteiro com a criança em casa, a mãe que trabalha em casa e ainda trabalha. E o filho está em casa. Filhos que estão em casa. Então, gente, é realmente assim uma mudança muito radical, principalmente para a mulher. E a esses dias que o Stefano não estava em casa, que ele passou realmente, tipo, o dia inteiro, só voltava só à noite para casa, eu vi o quão privilegiada eu sou, né? Por poder estar com o meu filho, poder trabalhar e ainda assim ter uma pessoa, ou seja... o seu marido. Pode falar, pode falar. Ter o meu marido que tá ali não me ajudando, mas fazendo a parte dele. Isso mesmo. Em casa também, né? E com João Pedro. Essa questão do trabalho, a gente meio que foi ajustando ao longo e continuamos, né? Porque até agora a gente se mudou, então a gente ainda não tá com a rotina não tem uma rotina perfeita, ainda mais que aqui de manhã é muito frio, então acabou que a gente tá acordando mais tarde, porque acordar tão cedo a gente não consegue fazer. Apesar que eu já acordei 4 da manhã. Eu devia estar com ansiedade, bem provável. Não, hoje foi porque eu realmente... É porque faltou luz ontem à noite, 8 horas da noite. Eu fui dormir muito cedo. Então a gente foi dormir cedo. Então, o que eu perdi? Não, você estava falando que de manhã acorda muito Isso, cedo. muito frio, né? Então por isso a gente está adaptando a rotina também, né? Não tem uma rotina bem estabelecida, a gente não conseguiu voltar a estudar com frequência, ler todos os dias, fazer as formações que a gente estava fazendo, a gente não conseguiu ainda, por exemplo. Então a gente está se adaptando ainda. E até porque esse mês está sendo atípico, a gente está indo muito para São Paulo, então isso aqui, tipo, não vai ser o... Não são os meses habitual, né? A gente não pode levar isso em consideração, porque nossa rotina não vai ser assim sempre. Tanto que tá entrando no segundo mês que a gente tá aqui, então tá na fase de adaptação ainda. Exatamente. E aí eu coloquei aqui também sobre a questão financeira, o que mudou? Que eu acho que eu não sei se é o que a maioria quer saber. Nem sei se alguém quer saber na realidade. Sim, porque me perguntam, manda a caixinha pra mim, perguntam. Então querem saber. O que mudou na questão financeira com a chegada do João... Do João Pedro. Não pode falar o nome dele. Dele, do menino. Dele. O que mudou nas finanças? Pode falar, você que cuida mais dessa parte, eu só... Toda segunda-feira eu tô lá olhando, né? Assim, uma das coisas que a gente fez isso antes da chegada dele foi ter uma aba na nossa planilha que a gente colocou como custos com João Pedro, né? Despesas com dependente. E aí lá a gente já tinha definido um valor mensal antes da chegada do João Pedro, que tinha pré-estipulado uma base. Foi. Não, e é interessante falar também que a gente colocou lá na planilha esse valor, essa seção de dependentes, não pra gente saber, nossa, quanto que custa ter um filho. Porque tem até uma vez eu vi um corte na internet que aí o rapaz perguntava, quanto que custa ter um filho? E as pessoas respondiam, 1 milhão, não sei quantos mil, não sei o quê. E aí um rapaz deu a melhor resposta de todos, que falou, custa tudo. Custa uma vida. Custa a sua juventude, custa a sua saúde, custa o seu sono. Então, custa tudo aquilo que você tem, mas é a melhor coisa que você possa ter. Então, essa foi uma resposta que me marcou bastante. Então, a gente colocou lá só pra gente ter uma noção, mas não que a gente tá calculando pra quando ele fizer 18 anos, mandar a conta pra ele. Não é esse o objetivo, porque tem gente que tem essa ideia, né? Ai de mim, se meus pais fizessem uma coisa dessa. Pronto. Ai de mim. Só de dentista, quanto que não foi ali? Exato. Não, sem essa. Mas aí a gente colocou lá pra poder, a gente estipulou um valor pra gente poder... Nós achávamos que iria até porque eu tava comprando coisa de enxoval e o que eu não comprava pro enxoval,
o quarto, né? Pra quem viu lá, todo bonitinho que a gente deixou o quarto do João Pedro. E a gente usava o quarto do João Pedro, tá, gente? Porque muita gente falou assim, você tá investindo dinheiro aí nesse quarto e não vai usar. Não, a gente usou, sim. O tempo que a gente passou naquela casa, a gente usou, sim. Desde o primeiro dia ali que o João Pedro chegou em casa até Até a a hora gente que saiu. sair, tá? Então a gente sim usou o quarto do João Pedro. O João Pedro dormia no quarto dele, tá? É muito importante isso falar, porque as pessoas acham que a vida é uma regra e aquilo dali tá. Não. Claro Cada que um com as suas no realidades. comecinho ali, quando tava dormindo no nosso quarto no início, Sim. durante a noite, mas durante o dia sempre foi no quarto. sempre No quarto no dele. quarto dele por questão de segurança, né? Exatamente. Então as pessoas querem saber do custo, você disse. Exatamente, isso. Então a gente colocou isso daí na planilha. Deixa eu colocar. Aquela época, eu não lembro se a gente já tinha colocado os R$300 ou se a gente foi aumentando depois. Não, acho que a gente sempre colocou lá 300, porque o objetivo, se não gastasse era aquilo, era ó, pegar a diferença e guardar Isso. para o que precisasse comprar no futuro. Então vamos considerar esses R$300, tá? Então eu coloquei lá 300, isso antes da chegada do João Pedro. Eu considerei na minha planilha R$300 lá, na minha planilha, na nossa planilha, que é uma só, R$300 de custo. Quando a gente não precisava usar aquele dinheiro ou usava só uma parte e acabava sobrando, eu calculava a diferença e mandava para a reserva chamada João Pedro, que antes essa reserva não tinha aplicação, não tinha nada. Era apenas um envelope. É só para guardar. Exatamente, chamado João Pedro, e eu guardava tudo lá. Porque quando eu precisava fazer qualquer coisa que fosse referente a ele, estava lá o dinheiro. Então, um exemplo, as coisas do quarto, o chá de bebê, a gente também tinha dinheiro lá. Enfim, roupas, se precisasse comprar roupas, algum então, brinquedo. Tudo eu tirava dali. Aí depois veio a chegada do João Pedro, continuou esses R$300. E no começo, gente, vou ser bem sincera, graças a Deus, a gente não teve nenhuma despesa ali. Era, e ainda mais pelo fato dele sempre mamar no peito, né? Isso. Então, é claro que se ele mamasse, precisasse usar a fórmula, tudo, era outro contexto. Então a gente não precisou. Iria gastar mais. Fralda, a gente ganhou muita fralda. Então, assim, no começo. Ele tem 2 primos mais velhos e o pobre não troca de roupa. É a roupa que troca de pobre. Então, os primos, eles vai passando as roupas, principalmente, precisa de muita roupa, assim, velha pra ficar dentro de casa, porque vocês viram um vídeo que eu postei ontem, João Pedro fez umas 3, 4 trocas de roupa. Né? Porque mole, é aquela bagunça. Então, é muita roupa. Então, ele vinha ganhando também. Então, isso ajudou super. E no começo, realmente, não tinha despesa. Depois que as fraldas acabaram, aí começou a ter esses custos mais frequentes. Mais frequente com roupa, com fralda. Só que, assim, eu tava até comentando com uma cliente minha que falou sobre a questão de compras de fralda, enfim, que eu achei até engraçado o dia. Eu ainda nem tava grávida quando ela tinha soltado uma piada lá, que eu nem lembro agora, mas eu até comentei quando eu falei assim, o menor dos custos que a gente tem é com a fralda. Então, a fralda, por mais tem que ter ali todos os meses, mas não é o maior gasto. Então, as pessoas falam, agora vai ficar comprando fralda. Mas, gente, é bem mínimo o gasto que tem com fralda. Por quê? Porque eu fico de olho nas promoções. Então, tô sempre ali de olho nas promoções e quando já faço ali uma compra maior. Energia faltou. Faltou energia, pessoal. Mas dá pra continuar gravando. Ótimo, não se preocupa, então tá dá pra continuar gravando. No meio do episódio, faltou energia aqui. Tá, então, continuando essa despesa. O que inclui dentro desses R$300 mensais que a gente coloca lá para despesas do João Pedro? Inclui tudo essas coisinhas que... Por exemplo, essa semana pronto, ele bebia água no copinho, só que toda vez o copinho ficava vazando e ele derrubava água nele inteiro. Aí a gente percebeu que com aquela nossa garrafa ele conseguia beber. Então a gente precisou comprar garrafa para ele. Isso, então é esses itens assim. Agora, questão de alimentação, questão de convênio médico, o que mais que ele tem de despesa por enquanto? Acho que é só esses dois. Ele não toma nenhum medicamento
que tem um custo alto, alguma coisa assim, nunca precisou, nunca ficou doente, em nome de Jesus, que demore muito pra fazer isso acontecer. Então, esses tipos de imprevistos, de medicamentos, a gente não teve, então não tenho nem noção ainda, tá? Vou passar pra vocês, graças a Deus, né? Por isso. Mas eu deixo sempre essa reservinha lá, considerando até mesmo esse tipo de imprevisto. E até considerando também agora o aniversário dele que tá chegando. Isso, exatamente. Então, lembra que eu falei que toda vez que a gente não atinge a máxima dos R$300, que realmente, nem sempre eu atinjo, na verdade, na grande maioria das vezes, né? Eu não atinjo a meta dos R$300, a diferença ela vai sendo guardada. E eu venho guardando todos os meses essa diferença pra juntar pro aniversário dele, tá? Então, isso também tem ajudado muito. Pra que quando chegar, né? Porque, gente, aniversário de 1 ano do filho, de 2, de 3, de 4... Todos os aniversários do filho não é imprevisto. Exato. Por mais que às vezes nossos clientes tratam isso como imprevisto, não é muito comum? É muito comum. Tive um imprevisto esse mês. Qual foi o aniversário do meu filho? Quantos anos? 5. Mas você não sabe que ele faz aniversário todo ano? E que você, como pai, como mãe, vai querer fazer alguma coisa? Eis o dilema, por mais que né? diga, Só um bolinho. por mais que diga que não vai fazer, não, esse ano a gente não vai fazer nada. Só que aí vai chegando a data, a avó vai falando, o vô vai falando, o tio, isso e aquilo, então vai rolar alguma coisa. Vai ter um bolinho, vai ter uma festinha, a criança vai pedir o tema da patrulha canina, alguma coisa assim do tipo. Então é bem provável que vai acontecer alguma coisa e vai envolver algum gasto. Então é importante já se planejar. Exatamente. Então essa sobra aí vem também para isso, tá? A gente tenta, né, todos os meses tirar os R$300. Mesmo que a gente aperta ali, aperta aqui, mas é algo que a gente não abre mão, né, de tirar. De guardar o excedente, né? Isso, exatamente. A diferença. Algum ponto a mais sobre questão de ter filho? Você notou que assim, tipo, teve um aumento muito grande assim no nosso orçamento depois da chegada dele? Então, até agora não, porque... Esses primeiros 10 meses, vamos considerar, porque ele tá com 10 meses, tá? Então, é igual, por exemplo, é igual a gente sempre fala aqui nos vídeos, né? A gente pega como ponto de partida a nossa vida. E o que se aplica para nós pode ser que não se aplique para os outros. Como ele está com a gente em casa, a gente não tem que pagar nenhuma escolinha, por exemplo. E se tiver algum pai ou mãe que tem que pagar uma escolinha, um cuidador, alguém para poder levar na creche e trazer, então vai ter um custo a mais. Se ele utilizasse fórmula, também teria um custo a mais. Se ele tivesse algum probleminha de saúde, também teria um custo a mais, né? Então, como não existem essas coisas até então o custo ele acaba sendo reduzido. Sim. Mas a partir do momento, por exemplo, que ele começar a ir para creche, sim, por exemplo. Que é o nosso objetivo, gente, o próximo ano. Pro próximo ano. Muito dor no meu coração, mas... O que vai, por exemplo, o custo com gasolina, com transporte vai aumentar. Porque aqui onde nós estamos, a gente vai ter que levar de carro. Isso. Então, o custo com transporte vai aumentar. Por mais que não vai estar lá na área... João Pedro? Não falo o nome dele, para não acordar. Não vai estar na seção dele, vai estar na seção de combustível, mas o custo vai aumentar. Exatamente. Assim como a gente tem percebido nesse quase 2 meses que a gente se mudou, que não é tanto parâmetro, porque a gente está precisando ir muito para São Paulo devido a questões de trabalho e outras questões também. Lazer. Outras questões, também, lazer e tudo mais. O custo com transporte também tem aumentado. A gente tem percebido, porque a gente Exato, a gente saía bem menos, né? Então, eu acho que tem essas pequenas nuances de contexto de vidas. E já uma dica do que a gente ainda não fez, mas a gente vai fazer. Então, sabendo disso, sabendo que a gente quer levar o João Pedro no próximo ano já pra escolinha, a gente não vai pagar a escola, mas vai pagar transporte. Sabendo que é um fato, né? A criança ela vai pra creche, acaba tendo os vírus, então acaba ficando mais doentinha. Então, sabendo desses pontos, certeza que no final do ano, quando a gente for organizar a planilha pro próximo ano, ou seja, porque a gente trabalha com projeção, tá? Então a gente já visualiza os próximos meses, até mesmo o próximo ano, considerando
algumas mudanças, considerando essas coisas. Então, sabendo já dessas coisas, o que a gente vai fazer? Aumentar as despesas com dependente, tá? E já considerando isso, provavelmente já não vai ser mais os R$300, porque pode só ser que os R$300 fique ali no limite, porque sim, teremos mais despesas a partir aí do próximo ano. Exato, a gente faz super consciente disso. Faz essa projeção futura, né? Que todo ano tem que fazer em todas as áreas. Exatamente. E essa projeção não é só quando o ano vira, tá, gente? A gente trabalha com projeção mensal, trimestral, semestral. Então a gente tá sempre. E anual. Sempre vendo o que pode vir. Porque você consegue se preparar. Eu posso até abrir aqui, até que eu não sei se eu falei no outro podcast, mas eu tive uma questão de ansiedade muito grande. Mas assim, ela me consumia de eu não conseguir dormir. Por isso que o Stefano brincou, acordou 4 horas da manhã porque tava ansiosa. Não foi. Eu tava, eu já tinha dormido o suficiente. E não estou me sentindo cansada. É diferente quando eu estou ansiosa e tenho insônia. E aí eu falei, eu ali com os meus pensamentos, né? É muito... Essa questão da ansiedade, ela pega a gente muito... E faz com que a nossa mente, ela fique perturbada. O que aconteceu? Janeiro. Tava no ápice ali também do puerpério. Porque o puerpério, ele não é os 40 primeiros dias de quando o bebê nasce. Ele acontece na vida, vai acontecendo e cada mulher tem uma fase ali. O meu pico, que eu sinto assim, eu acho que foi de novembro a maio. Nossa, foi grande, hein? Não, novembro ali foi quando eu comecei a passar com a psicóloga, até assim meados de março, era março, sim, que eu realmente ainda não estava 100%. Eu vou ser sincera, eu vim ficar 100% depois que a gente mudou. Tá 100% já? Eu acho que eu tô. Gente, eu sou muito legal. Mas nessa fase eu não estava muito legal. E aí o que mais me pegava era essa questão financeira. Porque eu trabalho com isso, eu acho que não é à toa que eu trabalho com isso, mas eu tava até conversando com a minha irmã sobre isso. Eu tenho um medo muito grande de ficar sem dinheiro. E aí quando eu me peguei em janeiro, vendo a projeção da metade do ano, me assustou. Mas me assustou de uma forma que começou a me travar. Porque quando eu olho a projeção, eu já começo a ir elaborando planos para ir ajustando. E aquilo dali era... Eu tinha uma visualização de que, meu Deus do céu, eu não vou conseguir resolver esse problema. E eu sempre consigo resolver os problemas, né, amor? Fala. Não é que vocês usam até a frase, deixa que a Ana resolve. Deixa que a Ana resolve, sim. E eu me vi numa situação de tipo assim, não, eu não vou conseguir resolver isso. Não, eu não sei resolver isso. E aquilo foi me gerando essa angústia, que foi me gerando ansiedade, que foi me deixando com insônia. Mesmo eu sabendo que eu tinha uma reserva que poderia ser resolvido. Só que, contrapartida, eu não queria utilizar. E chegamos no mês que eu tanto temia. Hoje já é dia 17, o dia que a gente tá gravando. 17 de junho. Isso. E chegamos no mês que eu tanto temia. Ontem, segunda-feira. Que era qual? Junho? Por quê? Porque eu temia assim, porque pra mim tava despencando tudo. Era como se a gente nunca mais fosse ter. Era essa sensação que eu tinha, pra ser bem clara. E aí ontem eu tava organizando, né, fazendo o fechamento da semana, organizando a planilha da semana e tal, pagamentos. E aí eu tipo, caraca! Estamos vivos. Já estamos mais da metade do mês e estamos sobrevivendo a esse mês que eu tanto temia. E aí eu fui acalmando. Eu fui dormir ontem com a sensação de assim, muito obrigada, Deus. Porque Ele nos amparou. Algo que eu tinha muito medo, era esse mês de julho. Eu até compartilhei isso, junho, desculpa, com a minha terapeuta Léo. Eu falei, eu tô com medo do mês de junho. Eu não sei como é que vai ser. E graças a Deus tem sido um mês de muito trabalho.
Você falou isso daí, é até interessante. Tem um cliente que eu tenho também, né? E que toda vez que a gente vai fazer ali o fechamento da planilha, todos os meses, nunca bate. Nunca, nunca, nunca. Sempre dá para negativo. Toda vez. Sempre dá para negativo, sempre dá negativo. Só que tá ali todas as contas pagas. Que Tá, mágica é tá todas as contas pagas. E aí a gente já quebrou a cabeça e eles voltaram a anotar tudo que entrava, tudo que saía. Aí ele puxou o extrato do bancário, ela puxou o que entrou da empresa, tudo, tudo, tudo. A gente conseguiu ir mês a mês diminuindo cada vez mais, achando as brechas, mas sempre acontece que ali as contas estão pagas, mas a planilha não bate. Aí a gente avalia a planilha, vendo se as fórmulas estão todas corretas, as fórmulas estão corretas, mas nunca bate. E aí eles são cristãos, né? São católicos, ele. E aí eu falei assim, cara, como eu também sou católico, eu falo assim, ó, como planejador, eu tenho que olhar os números e o que a planilha me fala. Agora, como católico, beleza, eu acredito na providência. E isso também acontece, né? Por mais que o nosso trabalho como planejador financeiro, a gente olhe a questão dos números e tal, mas eu tenho certeza que você já viu isso em alguns casos, que as contas de clientes estão pagas e os números da planilha não batem. Não batem. Então isso também acontece, e eu tenho certeza que às vezes também acontece por aí. Não sabe que mágica que aconteceu, né? Que as coisas se resolvem mesmo que os números não estão batendo, né? Então entra nessa questão que você estava falando, de também ser grato às coisas que acontecem que a gente não entende. Sim. E um ponto que eu coloquei até aqui foi a salvadora reserva de emergência. Ah, sim. É assim, eu acho que é um dos itens assim primordial para quando para a vida, primeiro, para a vida, tá? E é importantíssimo, principalmente quando se tem um filho. A gente contou aqui esses 10 primeiros meses do João Pedro que foram tranquilos. A gente não teve nenhum imprevisto financeiro que nos destabilizasse e precisasse tirar de algum outro lugar que não fosse da renda do mês. Sim. Graças a Deus por isso. Mas a gente sabe que estamos propícios a qualquer momento e precisar. E é por isso que construímos e falamos para os nossos clientes construir a reserva de emergência. É um ponto assim, muito importante, delicado de se falar, porque hoje, quantos por cento é a população endividada? Uns 70%, 80%, não lembro números exatos. Exatamente, mas tem uma certa... mais de 50% da população brasileira hoje estão endividados, certo? E os que não estão endividados não significam que estão bem financeiramente. Exatamente. Porque as pessoas pensam que são dois extremos. Então, se a pessoa não tem dívida, ela tá rica. E necessariamente não é isso. Não é isso. A pessoa ela pode não ter dívida, mas ela também tá ali na beira do precipício. Exato. Digamos assim, qualquer deslize, ela cai e se torna endividado. Sim. E assim, não é que você só vai ter filho depois que você construir sua reserva de emergência, não é isso que eu quero dizer. Mas você tendo uma reserva de emergência já te possibilita resolver muitos problemas. Então essa construção, ela é muito válida. E isso não acontece só comigo, mas acontece também com alguns clientes meus, que quando a gente constrói essa bendita dessa reserva maravilhosa, a gente pega um apego tão grande. Alguns mais ainda. E não quer. Por mim, eu já teria pego o dinheiro da reserva e comprado meu piano. Que absurdo, né? Que lástima. Já teria comprado meu piano. Não ouçam isso, não pode comprar piano com uma reserva de emergência, tá bom, gente? Não pode, pelo amor de Deus, isso não é uma emergência nunca. Nem pro músico. A não ser que vai te trazer renda. Vai trazer renda? Eu? Não. Pensou, então não, né? Então vai ficar sem o só um piano. Exatamente. Tem 2 anos que você tá me devendo, abre aspas. Fecha aspas. E então essa construção ela é muito válida. E assim,
por mais que hoje você se encontre num perfil de endividamento, acredito que a gente consegue dar um jeitinho para algumas coisas, porque eu falo isso com propriedade, porque eu tenho alguns casos que mesmo a pessoa numa situação de endividamento, a gente tenta ali construindo pouquinho pouquinho essa reserva, tá? Até mesmo para se caso vir alguma emergência, não prejudicar mais ainda a pessoa, né? Algum ponto a mais sobre essa questão da reserva? Fora que eu quero comprar meu piano? Não. Eu acho que não, porque eu vou ser muito extremista agora, né? Mas se a gente parar para analisar, isso que a Ana Paula eu vou pegar para um ponto daquilo que você disse, que para você ter filhos, necessariamente não precisa ter a reserva, ok? Está totalmente correto isso daí, porque não significa que você não tenha que se planejar, que não seja o ideal, né? Dos melhores do mundo atualmente, né? Há quem se planeje demais e há quem se planeje de menos. Mas Há quem não se planeja, há né? quem não se planeja, exato. Mas se a gente fosse analisar lá o contexto pré-histórico, não existia nem dinheiro. Então como que as pessoas constituíam famílias? Não tinha como você guardar dinheiro, ter reserva. Então isso é algum contexto mais atual. Não significa, é que eu falei, é ser um pouco extremista, não significa que você tem que ser assim, tá? Mas eu só tô querendo dizer, porque senão tem pessoas, existem na verdade, não vão, existem pessoas que elas só vão querer ou vão, não sei se seria a palavra correta, seria querer, mas vamos usar ela. Só vão querer ter filhos depois de ter a reserva, ou melhor dizendo, só vão querer ter filhos depois que tiver a casa comprada dos sonhos, só vão querer ter filhos depois que tiver o carro dos sonhos, ou só vão querer ter filhos depois que fez a viagem dos sonhos. Entendeu? Porque ela pode achar que para eu ter um filho, eu vou precisar da melhor condição possível do mundo, como eu falei no último episódio sobre isso, sobre um caso de um casal que a gente escutou em aula, né? Então a gente não pode ser extremista de que não importa, e ao mesmo tempo a gente não pode ser extremo dos dois lados, tanto o lado de não querer, de não precisar, ou de só vou ter quando eu tiver. Entendeu? Não sei se ficou claro. Porque a gente sabe que a vida é cíclica, né? Então, exatamente. Por mais que você se planeje, você escreva seus planos, coloque tudo no papel, a gente não sabe o dia de amanhã nem daqui a pouco. Exatamente. E para finalizar já, né, esse episódio, que daqui a pouco ele acorda, a gente pode dar algumas dicas práticas aqui, 3 dicas rápidas que eu coloquei aqui, tá? Primeiro, revisar o orçamento mensal. Importante em casal. Sim, por favor. Quem é casal, às vezes também quem é mãe ou pai solo, revisar o orçamento do mesmo, né? Jeito, né? Isso, para quem é autônomo, eu até considero revisar, em vez de ser mensal, fazer isso de forma semanal, igual nós fazemos. Né? Toda segunda-feira você vai ver que vai ter um post meu lá no Store, principalmente falando sobre essa revisão semanal. Criar uma planilha simples para acompanhar esses novos gastos, tá? Então, aí é com o filho, é válido, e considerar a projeção de orçamento. Caso você não saiba como fazer essa projeção de orçamento, a gente tem um vídeo falando sobre isso, o planejamento passo a passo. Lá a gente explica como você fazer isso. Então ouça também esse episódio. Acho que foi o 4º episódio, né? É o 4º? Isso, acho que é o 4º. Então, no 4º episódio a gente tem isso lá. Como se planejar financeiramente passo a passo. Qualquer coisa eu vou ver se eu consigo deixar se eu lembrar, eu deixo aqui nos cards. Na bio também. Isso. Pode ser. Ter conversas frequentes sobre dinheiro, ainda mais agora, quando tem essa possibilidade de novos imprevistos, né? Então, ter esse diálogo que a gente falou também, o episódio que saiu semana passada. Retrasada, no caso. Isso. E outra coisa, de financeiro, né? Exato. Finanças para casais. E outra coisa, a gente sabe que, igual você falou sobre o puerpério, aquela fase de ansiedade e tal, tem toda essa fase que a mulher passa de adaptação, ou não sei se é adaptação, mas
essa Hormonal. hormonal É uma e mudança tudo, muito grande. o contexto de adaptação com uma criança e a relação conjugal também. Então, se torna um misto de coisas, onde é importante muito ter esse diálogo, essa paciência, esse olhar para as finanças com cuidado para poder evitar grandes problemas, né? Sim, com toda certeza. Então é isso. Exato. Temos um episódio. Temos mais um episódio. Então, se você gostou, deixe seu like. Tamo meio bugado. Se inscreva no O que faz canal. agora? Não, eu tô pensando no meu piano, pra ser sincero. Eu tinha até esquecido desse sonho, mas ó, imagina aqui, gente. ó. Imagina você colocar Não, gente, tá Deixa bom. o pessoal ver, calma. Imagina você colocar um piano. É porque ela me prometeu um piano tem 2 anos. Imagina você colocar Eu vou cumprir. Imagina vou um piano cumprir, ali, ó. tá? Imagina seu filho chegar da escola e vir, mamãe, vou tocar assim uma música pra você aqui no piano. Tá bom, tá bom. Ó, imagina, ali, ó. Gente, Ou pode ser aqui. coloca aqui nos Também. comentários. O Stefano merece um piano? Não é um Esse- piano de caudas, não, gente, tá? Que custa mais do que o nosso carro, não. É um piano simples. É um piano simples. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Espera. Tem o que mais? Se então? você ouviu até o final, coloque aí. Digita aí piano. Piano. O Stefano merece o piano? Responda aí pra mim nos comentários. É Beleza? isso. E é isso aí. Deem sugestão para os próximos episódios. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E dessa vez o João Pedro não acordou. Não acordou. Vou ficar sem ver o João Pedro. Tchau, tchau, gente.